Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Esta palavra, esta introdução aí do capítulo 14, nos fala a respeito da tarefa de que foram incumbido Paulo e Barnabé de anunciar o Evangelho aos gentios. E como eles faziam costumeiramente, eles procuraram uma sinagoga, aonde eles resolveram anunciar a Jesus, não só aos judeus, né, que já tinham conhecimento das promessas lá no Velho Testamento a respeito do Messias, mas também aos gregos, que já tinham uma filosofia desenvolvida. Eram, pois, tanto os judeus quanto os gregos, eles eram pessoas capacitadas para ouvirem essa anunciação. O apóstolo e Barnabé, eles falaram de maneira corajosa acerca do Senhor. E nós temos que estar bem atentos ao que significa anunciar este Evangelho. A gente vê aí no encerramento deste trecho do capítulo 14, no versículo 7, que eles pregavam o Evangelho. Então, o que significa anunciar o Senhor? Nós temos irmãos que estão em outras cidades, em outras localidades, e eles fazem um trabalho também de anunciação, procurando indicar para aqueles que são seus conhecidos e parentes o endereço da nossa rádio, de maneira que eles possam ouvir a anunciação do Evangelho, eles possam ouvir a gente falar do Senhor. Lá no Antigo Testamento já se falava do Senhor. Então, qual que é a diferença? A gente vê falar muito do Senhor aí nas igrejas evangélicas, mas qual é a nossa anunciação? O que é que nós precisamos de comunicar às pessoas para que elas deixem de estar sob o domínio do pecado, sob o domínio do diabo, que é o espírito desse mundo? Em primeiro lugar, nós temos que falar às pessoas da necessidade de renovação da vida. O que quer dizer? Se você está com a sua vida
com muitas dificuldades, as suas coisas elas não dão certo, você está tendo problema com a sua família, você está tendo problema com seus negócios, com todas as coisas que você faz, quando tudo parece dar errado, a gente não pode culpar a má sorte e nem dizer que nós estamos em falta com Deus. Porque se nós estivéssemos em falta, bastaríamos descobrir em que. Algumas seitas evangélicas dizem que o homem está deixando de devolver para Deus os dízimos, as ofertas. Mas este conceito, embora a gente respeite essas entidades, né, que falam essas coisas e que pregam esses ensinamentos, e todos são livres para fazer como quiser, esses conceitos não existem no Novo Testamento. Esse ensinamento que o apóstolo Paulo e Barnabé aqui estavam pregando, não fala da gente devolver nada para Deus, absolutamente. O que é necessário é renovar a vida, é renovar os nossos conceitos, é mudar a nossa maneira de ser e de pensar, de viver. É deixar de achar que nós sabemos as coisas como alguns pensam que sabem. Ora, se sabem, a vida deveria estar correndo bem. Se a vida não está correndo bem, é porque você não sabe. O que é que você vai precisar ainda passar para acordar, para despertar e entender que você é uma pessoa que está destituída da luz de Deus. Você está destituído de Cristo. Você está destituído da comunhão do Espírito Santo. Isso segundo o ponto de vista do Novo Testamento. E como é que eu faço para renovar a minha vida? Já me perguntaram muitas vezes, pastor, o senhor tem a receita? Não tenho, mas existem alguns passos que nós precisamos dar. E um desses passos é nós entendermos que a vida precisa ser renovada. Isso significa o quê? Nós abrirmos mão da vida velha. Se você não vai à igreja de Jesus com a ideia de aprender, de você conhecer novos pontos de vista que Deus quer te revelar, você vai ficar na igreja sem receber nada do Senhor. Tá bem? A tua vida vai continuar do mesmo jeito que era quando você chegou. Nós precisamos fazer as pessoas compreender que renovação da vida não se pode fazer sem arrependimento. Temos que arrepender da vida que tínhamos e de pecados que nós sabemos que nós cometemos. E nos arrepender sinceramente, desejando não voltar mais àquele tipo de conduta. E se isso for sincero, o Espírito Santo, ele vai tomar posse da nossa vida. Pois Jesus, ele veio justamente para a remissão dos nossos pecados. E de maneira que nós pudéssemos ter no Espírito Santo uma nova vida. Ele vai tomar posse da nossa vida e você vai deixar essa vida de transgressões e vai receber do Senhor uma vida nova. Evidentemente, isso não se passa do dia para a noite. O primeiro passo é nós nos arrependermos dos nossos pecados e da vida velha que tínhamos antes de nós ouvirmos a anunciação do Senhor. Isso quer dizer anunciar o Senhor. Anunciar o arrependimento, a remissão dos pecados, a ressurreição, que significa sair da morte para a vida, e ela acontece de diversas maneiras. Ela acontece quando nós morremos para o pecado, ao conhecermos a lei. Nós estamos mortos para Deus, o pecado nos matou e permanecemos nessa morte espiritual. Embora nós estejamos vivos carnalmente, a nossa alma está destituída da vida que há em Deus. E se nós morrermos, sem essa vida nós vamos para a escuridão. Quando somos convertidos a Jesus, quando nós recebemos de verdade o toque do Espírito Santo no nosso coração, essa morte se vai e nós recebemos então a vida. Passamos pela ressurreição, saímos da morte para a vida.
Tá bem? E nós temos um outro tipo de ressurreição, que é acerca dos mortos, daqueles que morreram fisicamente, e que o exemplo das Escrituras são várias passagens que mostram que Jesus, ele tinha o poder e deu poder aos seus discípulos, aos seus apóstolos, deu poder aos seus profetas de tirar algumas pessoas da morte para a vida. Pessoas que já haviam falecido, e eles trazem de volta a alma daquele indivíduo, e a alma, ela entra novamente no corpo. As avarias do corpo, elas são reconstituídas, né? A saúde é reconstituída, as avarias desaparecem pela ação do Espírito Santo. E a vida, ela retorna àquele corpo e a pessoa levanta-se como se ela não tivesse morrido. Essa é um tipo de ressurreição, também saindo da morte para a vida, como a gente vê no Evangelho, nos Evangelhos, está bem? Outro tipo de ressurreição, que é a que todos nós um dia passaremos, é quando nós morremos fisicamente para o mundo e nascemos de novo para Deus na eternidade. Vencemos a morte por causa de Cristo. Como Cristo venceu a morte e subiu aos céus, nós também venceremos a morte e estaremos com Ele logo após a morte do nosso corpo. É um adormecer aqui, perdendo a nossa consciência, como a gente dorme à noite um sono, e um acordar do lado de lá, diante da eternidade que o Senhor nos prometeu. Tá bem? Esse é o conceito do Novo Testamento. Fora disso, tem muitas considerações a fazer, circunstâncias, mas não é o caso aqui do nosso estudo. Ensinar sobre a ressurreição, que significa sair da morte para a vida em diversas circunstâncias. E por fim, nós dizermos a todas as pessoas sobre a eternidade. A vida eterna, ela é uma revelação que veio por meio de Cristo e que pode ser anunciada pelos crentes através do Espírito Santo. Tá bem? Não existia esse conceito nos tempos antes de Cristo. Havia uma vaga ideia da existência de um lugar para onde iam os mortos. Mas estas regiões que estão além do mundo que nós vemos, elas não eram bem conhecidas. E ainda não são conhecidas das igrejas tradicionais que insistem em caminhar com um véu sobre os seus olhos, com o véu de Moisés, impedindo a sua visão da eternidade. Tá bem? Nós que somos crentes, nós que andamos com Jesus, nós que somos os novos cristãos, os cristãos renovados, os cristãos da modernidade, temos que anunciar com toda a clareza sobre a existência de uma vida além desse mundo. Tá bem? É nisso que se fundamenta o Novo Testamento. O resto é conversa e mistura das coisas velhas com um pouquinho das coisas novas, que mais confunde do que esclarece. Tá bem? Misturar velho com novo, Velho Testamento com o Novo Testamento e fazer disso uma doutrina é criar um caldo de morte, é um caldo que pode levar o crente para a escuridão. Não se deve misturar essas duas coisas. Vinho velho não se mistura com vinho novo. Nós temos que anunciar o vinho novo, que é o testamento que Cristo nos deixou. Amém? Perguntas e considerações? Quando o versículo 3 fala que o apóstolo e Barnabé estavam falando com coragem acerca do Senhor, eles ensinavam esta doutrina. Os irmãos compreenderam? Versículo 8, capítulo 14, livro Atos dos Apóstolos. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos,
e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Veja que havia ali um templo de origem grega em que as pessoas elas acreditavam nesses deuses. E existia uma lenda dentro dessa seita de que os deuses frequentemente vinham até o mundo e se transformavam numa pessoa comum para saber como é que os homens se comportavam perante os mais pobres, perante as pessoas que não eram conhecidas. E esses que acreditavam nesta seita, ao verem que o apóstolo curou um homem que desde o ventre de sua mãe havia nascido aleijado, os seus pés eram tortos, eles ficaram maravilhados com aquela manifestação do Espírito Santo. O homem saltou e começou a andar como uma pessoa normal. E aí eles pensaram: são deuses que estão aqui entre nós. Os deuses se transformaram em homens e aqui estão se manifestando e fazendo esses sinais, e começaram a chamar o Barnabé de Júpiter e Paulo eles começaram a chamar de Mercúrio, que eram os deuses lá dessa seita. O sacerdote do templo, ao ver todo este alvoroço acontecendo na cidade, ele tratou de arrumar uns novilhos lá para serem sacrificados. E as grinaldas, que eram uma lã branca que se trazia ali para fazer parte do sacrifício, como era de costume nesta seita. Ouvindo estas coisas, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo, eles rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós somos homens como vocês. O rasgar da roupa era uma atitude dos judeus, quando eles mostravam grande indignação por uma coisa com a qual eles não concordavam. Então eles rasgaram as suas roupas, né? Deve ter rasgado a túnica, sim, mostrado uma grande indignação, e disseram: não faça isso, nós somos homens semelhantes a vocês, sujeitos às mesmas paixões. Isso serve de lição para a gente, viu, irmãos? Porque tem alguns apóstolos aí da nossa época e pastores que eles acham que são muito diferentes das outras pessoas. E nós que somos pastores não somos diferentes de ninguém. Nós somos homens comuns, sujeitos às mesmas paixões das outras pessoas. E se o Espírito Santo nos usa para fazer alguma obra, é pela misericórdia de Deus. E Ele pode usar também a qualquer um dos irmãos, das irmãs, para fazer uma obra de libertação. Não é esta obra razão para ninguém achar que um Deus desceu do céu e se transformou numa pessoa. Nós temos que saber que todos somos irmãos e que convivemos na igreja de Cristo para
ser instrumentos do Espírito Santo. E Ele tem muitas obras para realizar entre nós. Amém? Os irmãos compreenderam bem? Essas passagens, elas tiram lições importantes para nós. A gente olha aqui e vê como eles se comportavam. Eles não admitiam que as pessoas dissessem que eles eram diferentes. Eles diziam, não somos. Somos como vocês. Porque por intermédio de uma pessoa simples e comum, desde que ela tenha fé e seja uma pessoa idônea, o Espírito Santo pode fazer um milagre. Não há nada que impeça isso de acontecer. Acontece que Paulo e Barnabé, eles acabaram criando uma situação ali, como acontece quando nós falamos a verdade. Eles disseram assim: nós anunciamos uma doutrina que pede que vocês se convertam desse tipo de seita ao Deus vivo. Aí zangou, né? Zangou, porque o sacerdote não ia gostar nada disso. E também aqueles que estavam apegados a essas seitas poderiam ter uma reação ruim, como realmente tiveram em relação a essa palavra. Mas a palavra de Deus, ela não guarda espaço para aceitar as seitas a que as pessoas estão ali acostumadas. Não que nós as condenemos, mas nós temos que anunciar às pessoas para elas se converterem à verdade, aos ensinamentos do Deus vivo, conforme está escrito aqui na palavra. Tá bem? Não guarda espaço. Essa coisa de que, mas Deus está em todo lugar, está mesmo, mas nós não estamos dispostos a anunciar um Deus que reparte o seu poder, as suas obras com outros deuses. Nós estamos anunciando ao Deus dos deuses, ao Pai Celestial, aquele que vive na eternidade, aquele que por si só faz todas as coisas em todos nós, por misericórdia. Tá bem? Bom, vamos seguir aqui, irmãos. Nós vemos ele dizer aí no versículo 16, olha que interessante para a nossa instrução. Ele diz assim que nos tempos passados, nos tempos anteriores a essa época, o Senhor Deus deixou que as nações andassem pelos seus próprios caminhos, que as pessoas procurassem os seus deuses e seguissem conforme elas quisessem. Ainda hoje nós temos muitas nações que andam segundo os seus deuses. Essa situação não acabou ainda. Jesus, o Senhor, é conhecido apenas no Ocidente. Lá na Ásia, no Oriente Médio, em algumas regiões, o Senhor é até proibido de se referir a Ele. A Escritura, se você tiver uma, você vai preso, porque eles não gostam do Senhor. Eles têm outros deuses. Esta situação ainda está no nosso mundo, presente em boa parte das nações. O versículo 16 afirma que Deus deixou que as nações andassem nos seus próprios caminhos e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá dos céus, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem, mesmo as nações que não conhecem o Senhor, eles não têm como dar desculpa de por que não creram no Deus vivo, porque é o Deus que dá os mantimentos, que faz frutificar a semente, que faz chover sobre a terra seca. É o Deus que nos dá respiração, nos dá o ir, o vir, que cuida da nossa vida em todos os sentidos. Não é um Deus que está prisioneiro dentro de uma igreja. Não é um Deus que está prisioneiro dentro de quatro paredes. É um Deus do universo. É o Criador e mantenedor de tudo aquilo que está à nossa volta. As obras de Deus mostram quem é Deus. As suas obras são maravilhosas. E testificam. Elas estão aí como testemunho de que por trás delas existe um grande artista, um grande artífice, que é o próprio Criador. Tá bem? É o que a palavra quer nos dizer. E dizendo isto, versículo 18, com dificuldade impediram que as pessoas fizessem sacrifícios,
a eles. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estivesse morto. Esses judeus aqui foram aqueles que nas cidades por onde eles passaram, levantaram tumulto contra eles. Eles foram atrás de Paulo e de Barnabé, para saber aonde eles estavam. E chegando nesta cidade, eles fizeram um movimento de levante, um motim, para que os apóstolos fossem apedrejados, né? E nós vemos aqui que Paulo foi aquele que se tornou vítima dessa multidão furiosa. Ele foi apedrejado de tal maneira que eles pensaram que o apóstolo havia morrido. E jogaram Paulo lá num monte de lixo. Mais tarde, os discípulos dele foram até ele e perceberam que ele ainda respirava. Tá bem? Olha, os estudiosos, eles dizem que nessa passagem aqui, em que Paulo esteve inconsciente por muito tempo por causa das pedradas, foi quando ele subiu ao terceiro céu, aonde ele recebeu aquelas revelações que ele faz menção na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo que havia ouvido e visto coisas que não foi permitido que ele as revelasse. Eles acham que foi nesse período em que ele esteve inconsciente, porque quando a alma está inconsciente pelo abatimento do corpo, nesse caso o corpo foi bastante massacrado com pedradas, a alma tem mais condições de se afastar do corpo momentaneamente, como acontecia com os profetas. Eu não sei se os irmãos se lembram, em quase todas as profecias, aonde o profeta subia aos céus, o profeta Daniel, o profeta João, eles tinham um enfraquecimento físico durante alguns dias antes deles terem essas profecias. O profeta Daniel ficava sem comer, quase uma semana, só tomando água e deitado, como se ele estivesse doente, até que a sua alma se projetasse lá no reino de Deus, para ali receber aquelas revelações proféticas que estão no seu livro. Mas essas possibilidades de se ausentar do corpo, a alma, elas são válidas para todas as pessoas, não só para os profetas, não só para os apóstolos. Nesse caso aqui, formou-se uma condição artificial, aonde ele foi apedrejado em demasia, o seu corpo ficou desfalecido, porque ele quase morreu. Essa opinião é a opinião de estudiosos, viu? Não é a nossa opinião. Mas nós estamos falando dela aqui porque nós achamos que é possível. No caso dos profetas, ele naturalmente ficava sem comer, como que de maneira inconsciente obedecesse um chamado de Deus. Eles ficavam enfraquecidos fisicamente. E nesse período havia essas projeções no mundo do Senhor, né? Eles deixavam o corpo. Mas nesses casos, é importante a gente referenciar aqui que a alma não sai do corpo como se um passarinho deixasse uma gaiola, entendeu? A projeção é feita através da mente da alma, do profeta, né? É ela que se projeta dentro do mundo de Deus, aonde ela recebe a revelação. E a alma pode ir longe sem estar lá fisicamente. Ela continua ligada ao seu corpo físico. Esse desligamento só se dá quando ocorre a morte natural do corpo, quando há uma desagregação do corpo por alguma razão, acidente, enfermidades, assassinatos e coisas dessa natureza.
Aí a alma se liberta definitivamente do seu corpo físico. E ele volta a ser pó dentro do túmulo. A expressão correta usada na Escritura é arrebatamento de espírito. É usado pelo João Evangelista, pelo apóstolo Paulo e pelo profeta Daniel. Bem, essa expressão arrebatamento não se aplica a uma subida corporal aos céus, mas a uma subida do espírito, da alma do profeta. Só existe uma referência ao arrebatamento físico na passagem de Elias. Há uma narrativa que diz que ele subiu aos céus, mas não diz que ele foi arrebatado, que não, uma carruagem de fogo teria levado aos céus. Isso não é arrebatamento. Arrebatamento seria uma subida do corpo até os céus. Não há esse tipo de referência. Sabe-se que Jesus subiu aos céus de posse do seu corpo definitivo, que é o corpo dele transformado, mas não há referências sobre arrebatamento. Ele subiu naturalmente, levado por Deus até as regiões celestiais. Não se trata do arrebatamento como algumas pessoas afirmam. Tá bem? Isso, esse arrebatamento de que nós estamos aqui afirmando, que nós não acreditamos que vai acontecer, é o arrebatamento do fim do mundo, onde o pessoal pensa que vai subir todo mundo para o céu. E aqui embaixo o pessoal vai ficar, quem não acredita vai ficar por aqui. A gente não acha que esta teoria, essa tese, ela tem uma fundamentação no conjunto das Escrituras. No conjunto das Escrituras não existe essa concepção. Ao contrário, existe a concepção de que o mundo vai continuar existindo como uma nova terra e novos céus. Isso é Apocalipse e livro de Isaías, também no Antigo Testamento. Rodearam-nos, pois, os discípulos, versículo 20, e levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte ele saiu com Barnabé para outra cidade chamada Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, de onde eles tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Paulo faz aí um resumo da viagem que ele havia feito, a primeira viagem em que a palavra tinha sido levada aos gentios. E mostrou que Deus havia se manifestado e feito muitas obras para que aqueles gentios também pudessem ter oportunidade de conhecer o caminho da salvação. Tá bem? Ele deixa claro aí que quem segue servindo a Jesus passa por dificuldades. Por muitas dificuldades, nos importa entrar no reino de Deus. Então, para nós entrarmos no reino de Deus sem dificuldades, que galardão nós teremos? Não é mesmo? Então, enfrentemos as dificuldades da tarefa. Todos nós, ao longo da nossa vida, como Paulo passou por muitas tribulações, nós também passaremos por muitas tribulações, se nós estivermos servindo a Deus. Se nós estamos na igreja apenas para tratar da vida temporal, não vamos ter lugar entre os apóstolos. Com certeza, ficaremos no meio das multidões. A gente tem que pensar em servir a Deus de alguma forma, como servos.
como anunciadores de uma boa notícia, de uma boa nova, para as pessoas que estão precisando tanto. As pessoas estão desesperadas, estão perdidas, elas estão vendo cenas de violência, de assassinato, de guerras, de enfermidades estranhas, de falência financeira. Não sabem o que está acontecendo. Elas não sabem. Nós sabemos. Precisamos anunciar que o reino de Deus é chegado. Tá bem? Então, dificuldades fazem parte da nossa caminhada. Nós vemos que eles organizavam as igrejas que iam sendo abertas. Pequenas comunidades, viu, irmãos? Não faziam salão, não. Punha cadeiras, como nós temos aqui, para as pessoas sentarem. Tinha lá um pastor. Não era assim, não. As comunidades, elas aconteciam nas residências. Nas casas, os irmãos se reuniam para falar do Senhor. Eles elegiam as pessoas mais velhas para dirigir as comunidades, esses chamados anciãos. Eles oravam em recolhimento. O jejum aqui é recolhimento para orações, viu? Não é para pedir coisa para Deus, não, como o pessoal costuma fazer. Jejum é recolhimento para oração. Leitura bíblica, no nosso caso. Pois temos os textos do Novo Testamento. Ele confirma que fora Deus, né, que havia enviado Paulo e o Barnabé para essa primeira missão. Nós vamos ver depois outras viagens feitas pelo apóstolo e todas as obras que o Espírito Santo fez ao longo desse período. Alguma dúvida dos irmãos? Podemos concluir? Que o Senhor nos abençoe. Estaremos juntos novamente em breve na próxima Assembleia. Amém.